A paz esteja convosco, irmãos. Sejam bem-vindos ao canal Sabedoria Permitida. Meu nome é Marcos e eu vou dar continuidade ao terceiro vídeo, Jardim do Éden, em que eu falei sobre a história de Adão e Eva, narrada no livro de Gênesis da Bíblia Sagrada. Nesse vídeo vou falar sobre o dilúvio e Noé, o único homem salvo, juntamente com sua família. Após os eventos do Jardim do Éden, a Bíblia nos fala que os homens foram reproduzindo e multiplicando e formaram cidades. A Bíblia também nos fala que Deus viu a maldade do homem e a corrupção se espalhando por toda a terra. Isso fez com que ele se arrependesse de ter criado o homem. Assim quis destruir tudo através de um dilúvio. Os únicos humanos que seriam salvos seriam Noé e sua família, como vemos em Gênesis capítulo 6, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei, de sobre a face da terra, o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gofer. Farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás, de 300 covados o comprimento da arca, e de 50 covados a sua largura, e de 30 covados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. E tu toma para ti de toda a comida que se come e ajunta-a para ti, e te será para mantimento, para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Vimos aí que Deus falou com Noé, ordenando que ele fizesse uma arca com 300 covados de comprimento. O côvado é uma medida antiga que mede aproximadamente 50 centímetros. Então a arca deveria ter aproximadamente 150 metros de comprimento por 25 metros de largura e 15 metros de altura. Curiosidade que algumas imagens que encontramos na internet estão erradas,
pois mostram a arca tendo uma altura maior do que sua largura. Bom, entraria na arca apenas a família de Noé, ou seja, sua mulher, seus 3 filhos e suas 3 noras. E também um casal de animal de cada espécie. Gênesis capítulo 7, versículo 1. Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7, o macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu 7, macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé, e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos, e dos animais que não são limpos, e das aves, e de todo o réptil sobre a terra. Entraram de 2 em 2 para Noé, na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês 2º, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia, entrou Noé, e Sem, e Cã, e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé, e as 3 mulheres de seus filhos com ele na arca. Eles e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se roja sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, todo pássaro de toda qualidade. E de toda a carne, em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E os que entraram, macho e fêmea de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor a fechou por fora. É interessante nos atentarmos aos versículos 11 e 12. No versículo 11 é dito que se romperam todas as fontes do grande abismo e a janela do céu se abriram. E no versículo 12 está escrito que choveu por 40 dias e 40 noites. Algumas fontes na internet, como o Globo, que publicou sobre a existência de um oceano localizado a 700 quilômetros abaixo da superfície, em 21 de setembro de 2024, falam de águas abaixo da crosta terrestre. Além disso, é dito também que houve chuva por 40 dias e 40 noites. Gênesis capítulo 7, versículo 17. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos.
15 covados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras, e de todo réptil que se roja sobre a terra, e de todo homem. Tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo o que havia no seco morreu. Assim, foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Capítulo 8. E lembrou-se Deus de Noé, e de todo animal, e de toda a res que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. E as águas tornaram de sobre a terra continuamente e, ao cabo de 150 dias, as águas minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararate. E foram as águas indo e minguando até ao 10º mês. No 10º mês, no 1º dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. 15 Então falou Deus a Noé, dizendo: Sai da arca, tu e tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. Todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave, e de gado, e de todo réptil que se roja sobre a terra, traze fora contigo, e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé, e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil, toda ave, tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente, como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Enfim, vamos às perguntas que sempre aparecem quando se fala do dilúvio bíblico. O dilúvio realmente aconteceu, ou é somente uma história para que as pessoas temam a Deus? Se o dilúvio aconteceu, de onde veio tanta água e para onde ela foi depois? O dilúvio foi realmente global ou foi apenas em uma região do planeta? Qual o paradeiro da Arca de Noé? Por que não encontramos ainda nenhum vestígio de que ela realmente existiu? Se o dilúvio matou todos no mundo, como a terra toda foi povoada apenas com os 3 casais, filhos e noras de Noé? Vários povos no mundo contam a história de um dilúvio causado pela ira de um deus, ou vários deuses. Povos como os mesopotâmios, gregos,
egípcios, chineses, australianos e alguns povos indígenas das 3 Américas. Parece então que realmente o dilúvio aconteceu e que ele foi global. Mas haveria água para cobrir toda a terra do mundo? Seria possível, se considerarmos o oceano subterrâneo que existe embaixo da superfície. Mas acho impossível que toda essa água voltasse para o interior do planeta em apenas 150 dias, quando a mesma levou bilhões de anos para infiltrar a crosta terrestre. Provavelmente existe água no interior de várias regiões do planeta e, na minha opinião, pode ter ocorrido diversos dilúvios em várias regiões do planeta. Isso contribuiria para maremotos gerados no meio dos mares e oceanos. Por isso também temos histórias contadas por vários povos do mundo. Mas o dilúvio da Bíblia Sagrada deve ter ocorrido apenas naquela região entre o leste europeu e o oeste asiático. Existe água salgada nos mares daquela região da Ásia, como o Mar Morto e Mar Cáspio, que não são ligados a nenhum oceano. E também existem fortes evidências de que o Estreito de Bósforo, que liga o Mar Negro ao Mar de Mármara, vizinho do Mar Mediterrâneo, tenha sido criado com uma grande inundação há mais ou menos 6.000 anos atrás. Antes disso, o Mar Negro não passava de um grande lago de água doce. Mas e a Arca? Apesar de vários cientistas terem procurado pela Arca no Monte Ararat, na Turquia, onde se sabe que existe uma estrutura de madeira enterrada sob toneladas de sedimentos, e apesar de alguns deles até terem sido encontrados, não há como provar que se tratam de destroços da Arca de Noé. Mas é possível que tenha existido uma arca com compartimentos para os animais. Claro que não foram todas as espécies do mundo, pois o dilúvio não ocorreu no oeste europeu, nem no leste asiático, e nem na África. Quando a Terra abriu uma ou mais fendas para a saída do oceano que estava embaixo, houve também um levantamento das montanhas, fazendo assim com que o dilúvio ficasse localizado naquela região entre leste europeu e oeste asiático. Quanto ao povoamento do planeta, ocorreu normalmente assim como ocorreu também o povoamento com os filhos de Adão e Eva. Os humanos que existiam na Europa, África e Ásia Oriental migraram para a região do dilúvio e ali se multiplicaram. Obrigado a todos por assistirem o vídeo até aqui. Se gostaram, deixem seu like e inscrevam-se no canal para ficarem sabendo de novos vídeos. Deus abençoe a todos e amém.